De um lado nós temos reteté, manto, assim diz o Senhor. E do outro, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir Deus falando com você audivelmente, leia a Bíblia em voz alta. Fala galera do YouTube, meu nome é Arlindo de Souza e hoje eu vou falar com vocês sobre duas perspectivas a respeito dos dons espirituais. A perspectiva continuista e a perspectiva cessacionista. Então vamos começar definindo esses dois pontos de vista teológicos. O cessacionismo é a ideia, a visão teológica cristã de que certos dons da parte do Espírito Santo, certas operações miraculosas cessaram depois do período da formação do cânon, ou seja, depois do momento em que os livros da Bíblia do Novo Testamento foram fechados e incorporados em uma escritura só. A ideia é que esses dons eram dons temporários que tinham como objetivo validar a mensagem da igreja primitiva, ou seja, conforme os apóstolos pregavam, eles operavam sinais, milagres, tinham profecias. Isso por quê? Porque a mensagem precisava ser validada. A ideia era que, como esses primeiros cristãos não tinham acesso a uma Bíblia com o Novo Testamento, eles precisavam de profecias para que eles pudessem compreender como que o Evangelho era aplicado nas suas vidas. Então, na visão cessacionista, os dons funcionavam em parte como validações das palavras dos apóstolos e, em outra parte, como um substituto para as Escrituras nesse início da igreja cristã. Sendo assim, a perspectiva cessacionista vai dizer que esses dons não eram permanentes, eles eram simplesmente coisas que diziam respeito àquele período de tempo. Uma vez que eles se tornaram desnecessários, eles acabaram, eles foram gradualmente diminuindo com a morte dos apóstolos, com a formação do cânon bíblico, como a gente conhece hoje, Antigo e Novo Testamento, eles pararam de acontecer. Então o que a gente tem hoje dentro do movimento pentecostal e carismático, da perspectiva cessacionista, não são os dons que nós temos descritos no Novo Testamento. Por outro lado, a gente tem o continuísmo. O continuísmo é a visão oposta a essa, ou seja, a visão cristã, teológica, de que os dons espirituais, como nós temos delineados ali no Novo Testamento, eles continuam existindo até os dias de hoje. Eles são parte integral da vida da igreja e todos os cristãos devem participar nesse tipo de prática. É óbvio que existem continuistas que são, de certa forma, teóricos, ou seja, eles vão falar que os dons continuam acontecendo, mas eles mesmos não têm muita experiência com esses dons, mas acreditam que eles acontecem e são válidos. E tem outros que, além de serem continuistas teologicamente, eles também são, na sua prática, pentecostal ou carismático. Dentro do continuísmo vai se acreditar que dons como profecia, línguas, interpretação de línguas e outros que são descritos ali, alguns até como os 5 ministérios ali, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, continuam existindo e em operação até os dias de hoje. Sendo assim, essa visão enfatiza a presente obra do Espírito Santo e a necessidade de todos os cristãos buscarem uma experiência com esses dons para assim produzir edificação na igreja. Então, tanto o cessacionismo quanto o continuísmo estão enraizados em determinadas interpretações de algumas passagens da Bíblia e cada um traz a sua perspectiva teológica, tendo inúmeros acréscimos e contribuições para o diálogo da teologia cristã. Essas discussões elas vão desde o campo teórico até os aspectos práticos da aplicação de uma doutrina eclesiológica. Ou seja, eles moldam a maneira como indivíduos pensam sobre a igreja e como eles colocam em prática esses pensamentos. É importante aqui eu deixar claro a minha posição pessoal dentro de todo esse debate. Eu sou um cristão continuista e, além de continuista, sou o que poderia ser chamado de carismático. Não significando que eu conquisto as pessoas com o meu carisma, na verdade, bem longe disso. Mas significando que eu sou alguém que crê e pratica toda essa questão relacionada aos dons espirituais e acredito que isso é muito importante para a vida da igreja e para o desenvolvimento e edificação do corpo de Cristo. Sendo assim, eu quero que fique claro para você que eu tenho uma inclinação para um desses lados, mas eu quero aqui trazer um panorama e uma perspectiva que seja no mínimo honesta, tanto a respeito de um quanto de outro. Então, vamos olhar algumas dessas passagens bíblicas que são utilizadas e falar um pouco sobre qual que é a perspectiva de cada um. Uma passagem muito conhecida é a passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10, onde vai dizer que o amor nunca falha, mas havendo profecias,
cessarão. Então, o que é falado nessa passagem é interpretado por muitos cessacionistas como sendo uma comprovação de que haveria um momento em que esses dons iriam parar de ser necessários, onde viria aquilo que é perfeito, e dentro da perspectiva de alguns cessacionistas, não de todos. Importante isso ficar muito claro, existem inúmeros cessacionistas que não creem que essa passagem aqui está falando sobre um momento em que os dons haveriam de parar de operar na igreja local. Mas alguns desses cessacionistas vão afirmar que a passagem está fazendo referência ao momento em que todos os livros da Bíblia estariam já completos dentro do cânon e não seria mais necessárias profecias então para eles. Isso seria essa perfeição. Dentro da perspectiva continuista, e inclusive de alguns cessacionistas também, essa passagem não está falando a respeito de um momento em que você tem a finalização do cânon bíblico e, portanto, a cessação dos dons e dos dons proféticos mais especificamente. Mas sim, essa passagem está fazendo referência ao momento da volta de Jesus, e essa perfeição seria a vinda do reino de Deus e, portanto, depois da vinda do reino de Deus, profecias, línguas e coisas semelhantes não seriam mais necessárias. Eu, obviamente, por ser um continuista, acredito que essa é a interpretação mais correta, até porque, se você lê a passagem de 1 Coríntios 13, ele fala que até o próprio conhecimento iria cessar com a vinda dessa perfeição. Logo, se o conhecimento cessaria, então a própria teologia como nós conhecemos não seria necessária nesse momento, e, obviamente, isso não está fazendo referência ao momento em que o cânon bíblico tem todos os seus livros aprovados e se torna o que a gente conhece hoje como a nossa Bíblia. Outra passagem muito utilizada é 1 Coríntios 14, do 26 ao 33. Nessa passagem, Paulo vai fazer a seguinte afirmação: quando vocês se reúnem, todos têm um hino ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma língua ou uma interpretação. Tudo deve ser feito para o fortalecimento da igreja. Os cessacionistas vão dizer que essa passagem bíblica está falando a respeito de como que os dons funcionavam dentro da igreja primitiva e que havia uma necessidade desse funcionamento dos dons vindo de todos aqueles que eram membros daquela igreja. Por quê? Porque eles não tinham o cânon bíblico para poder basear a sua edificação. Obviamente, os continuistas vão falar que essa passagem não apresenta nenhum indício de que havia qualquer tipo de perspectiva do término dessa prática dentro da igreja primitiva. Ou seja, Paulo está escrevendo a respeito de uma prática comum na igreja, da operação dos dons por meio de inúmeros membros do corpo para a edificação mútua, e ele não dá qualquer indício de que há um momento em que isso seria desnecessário. Por isso mesmo que isso está registrado aqui na Escritura, porque isso deveria ser uma orientação para a igreja através dos séculos aí. Atos capítulo 2, versículo 38 ao 39 é uma passagem muito falada, principalmente pelos continuistas, onde a Bíblia diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e você receberá o dom do Espírito Santo. A promessa é para você e seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor Deus chamar. Ou seja, a perspectiva continuista a respeito dessa passagem é que esse dom do Espírito Santo, esse revestimento de poder do alto, tendo em vista a proclamação do Evangelho, não era uma coisa que estava confinada a uma época, não estava confinada a uma geração, mas sim algo que dizia respeito a todas as gerações depois aqui do dia de Pentecostes. Outras passagens, como 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, vão falar a respeito de como a manifestação do Espírito ela acontece para o bem comum. E também é uma passagem que continuistas vão utilizar para falar como que a prática dos dons espirituais é essencial para a vida da igreja local e nunca deveria ter sido abandonada como ela foi no decorrer do tempo, pelo menos na igreja na sua expressão mais ampla. Durante toda a história, e aqui eu quero recomendar para você um livro, que é o livro 2000 anos de cristianismo carismático, né? É um livro que é publicado pela editora Carisma, e ele vai falar em toda a história do cristianismo como sempre houve um testemunho a respeito do uso dos dons espirituais, como profecia, cura, línguas, coisas desse tipo. Ou seja, mais uma vez é um argumento continuista de que esses dons espirituais não estavam restritos a uma geração ou a um período de tempo específico, a não ser o período de tempo que vai desde a vinda de Cristo
até o momento da sua segunda vinda. Agora, é óbvio que esses são apenas alguns exemplos a respeito do continuismo e do cessacionismo. O meu objetivo aqui é dar para você uma introdução rápida para você começar a entender a respeito do assunto. E se você quer mais conteúdo dentro desse tópico, escreve aqui nos comentários, curte esse vídeo, se inscreve no canal, sabe, ativa o sininho para receber mais. E se você tem dúvidas específicas, seja sobre esse tema ou outros temas, eu conto também com o seu comentário aqui. Vem me ajudar a construir esse canal. O conteúdo que está sendo produzido e postado aqui é para vocês.